os últimos momentos ali que envolveram a morte do nosso Senhor e Salvador. Mas eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Eu vou aqui narrar uma sequência de eventos que ocorreram pouco antes da volta de Jesus. E enquanto eu estiver narrando essa sequência, haverá um contraste. Existem alguns personagens e existe um contraste, e a ação entre esses personagens são diferentes. Eu não vou falar qual é, e eu gostaria aqui que os irmãos prestassem atenção e você tentasse identificar o que existe de diferente em cada personagem, tá bom? Eu não vou ler na Bíblia, é uma sequência, está na ordem cronológica dos fatos que ocorreram, e eu tomei como base a partir de Mateus capítulo 26, tá bom? Mas nós podemos ver essa sequência também em todos os evangelhos, tá bom? Que narram ali da morte de Jesus. Então vamos lá, eu vou narrar aqui a sequência e depois nós vamos ler um outro trecho na Bíblia. Olha só que interessante. Jesus, usado pelo Espírito Santo, avisa os discípulos que seria crucificado na festa da Páscoa. Isso 2 dias antes da festa. Os escribas e os príncipes do povo e os sacerdotes, usados por Satanás, se reúnem para articular a morte de Jesus. Maria Madalena, usada pelo Espírito Santo, unge Jesus, o preparando para a sua morte. Judas e os discípulos, usados por Satanás, ficam indignados diante deste gesto de amor de Maria Madalena. Jesus, usado pelo Espírito Santo, orienta seus discípulos onde eles encontrariam um lugar para comemorar a Páscoa. Judas, usado por Satanás, vende Jesus por 30 moedas de prata. Interessante que se você for dar uma olhada em Lucas, capítulo 22, versículo 3, a expressão usada lá é o seguinte: Satanás entra em Judas. Olha que interessante, que pesado, né? E continuando a narrativa, Jesus, cheio do Espírito Santo, profetiza sobre a traição de Judas, a negação de Pedro e a fuga dos discípulos. Jesus, guiado pelo Espírito Santo, se dirige ao Monte das Oliveiras para buscar forças junto ao Pai, para o momento que teria que enfrentar. Os discípulos, guiados pela fraqueza da carne, dormem e não conseguem interceder nem por Jesus e nem por si mesmos. Judas, guiados por Satanás, juntamente com uma multidão, se dirige ao Monte das Oliveiras para prender Jesus. Jesus, guiado pelo Espírito Santo, como uma ovelha muda, se dirige ao sinédrio para ser humilhado e cuspido. E, por fim, os líderes religiosos, guiados por Satanás, diante de Jesus, procuram um motivo para acusá-lo e matá-lo. Pergunta: por quem estavam sendo dirigidos esses personagens? Quando se eu me fiz entender, se fui claro, nós percebemos nitidamente que essas pessoas ou eram dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, ou eram dirigidas por quem? Por Satanás. Nós estamos, irmãos, diante de uma batalha o quê? De uma batalha que é espiritual. E é bem verdade que nós muitas vezes temos dificuldade de entender isso. E é por isso que Paulo nos lembra lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E é interessante que também não existe meio termo. Não dá para você estar numa zona neutra ou num campo neutro. Ou nós vamos estar sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, ou nós vamos estar dirigidos por Satanás. E é interessante que quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos ali de vários personagens, história de vários personagens, que ora ele foi usado pelo Espírito Santo e ora ele foi usado por Satanás. Nós estamos diante do quê? Diante de um grande conflito. Nós já sabemos, como adventistas, que existe um grande conflito entre Cristo e Satanás. Mas existe um conflito menor, que é o conflito pela sua alma. E existe uma batalha ali também, né? É a luta das duas naturezas. É a natureza carnal e a natureza espiritual. Nós sempre vamos estar o quê? Neste conflito. Não existe meio campo, nós temos que sempre nos decidir, ou estar do lado de Cristo, ou estar do lado de
de Satanás. E na narrativa que foi feita, irmãos, eu gostaria de abrir aqui um parênteses, porque talvez você e eu possa pensar da seguinte forma: bem, mas Jesus, dentro dessa narrativa, ele teria uma certa vantagem. Primeiro, porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus, e ele era Deus, Jesus nunca deixou de ser Deus, e talvez ele tenha aí uma certa vantagem, tanto que ele fez algumas predições antes da sua morte, operou várias curas, vários milagres, mas nós temos que lembrar também, irmãos, que dentro dessa guerra, para ela ser justa, Jesus teria que vencer como homem. Ele não poderia vencer como Deus. Se Jesus vencesse como Deus, ele já teria perdido a guerra. Satanás já teria ganho e ficaria provado diante de todo o universo que a acusação de Satanás era verdadeira, de que Deus criou o homem e ele não tinha condições de ser fiel à lei de Deus e de guardar os seus mandamentos. Então Jesus, ele veio como homem, claro, com a natureza antes de Adão, e ele não usou as prerrogativas divinas. E aí talvez você possa estar se perguntando, ou talvez possamos nos perguntar, mas como Jesus era tão cheio do Espírito Santo, como que ele se destacava? Queridos, a prioridade da vida de Jesus era agradar o Pai. Jesus era cheio do Espírito Santo, porque ninguém orava como Jesus orava. Da onde vinha a força de Jesus? Jesus passava noites inteiras em oração, passava madrugadas em oração. E durante essas horas, ele recarregava suas baterias e conseguia forças para enfrentar mais um dia e concluir a sua missão. Fecha parênteses. Por que eu abri e fechei parênteses aqui? Porque nessa batalha, nós podemos falar o seguinte: Daniel, cheio do Espírito Santo, foi para a cova dos leões. Nós podemos falar de Cedraque, Mesaque, Abednego, também que foi conduzido para a fornalha de fogo ardente. Nós temos a história de José, que cheio do Espírito Santo fugiu da mulher, né, de Potifar, e tantas outras histórias. E eu não creio que nós tenhamos somente histórias de pessoas movidas pelo Espírito Santo nas páginas da Bíblia. Eu e você, com certeza, conhecemos um irmão, conhecemos alguém que também é uma pessoa espiritual, é uma pessoa religiosa, é uma pessoa conduzida pelo Espírito. E o fato é que todos nós estamos envolvidos neste conflito. E para nós entendermos essa mensagem, nós temos que sair dessa visão natural que nós temos, de que nós estamos no controle da nossa vida, que as coisas, quem sabe, acontecem por acaso, ou de que não existe nenhuma interferência que possa conduzir as nossas escolhas, né? E isso ficou bem nítido nos textos aí, na narrativa que eu fiz acima, né? Ora, um personagem era usado pelo Espírito Santo, ora ele era utilizado por Satanás. E eu gostaria agora de fazer um zoom na vida de dois desses personagens. Vamos entender mais de perto como que eles agiram dentro desse conflito, como que eles foram atacados e qual que foi a reação deles. E agora nós vamos ver na Bíblia, tá bom? Primeiro eu fiz uma narrativa e agora a narrativa nós vamos continuar de forma cronológica, mas na Bíblia. E nós vamos ler aí o Evangelho de Mateus a partir do capítulo 26 e o versículo 69 em diante. Então, se você está em casa, você pode pegar a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, ou quem sabe se você estiver no seu computador para acompanhar, fique à vontade para acompanhar onde você achar melhor, tá bom? Mateus capítulo 26, e nós vamos ler do verso 69 em diante, tá bom? E depois nós vamos comentar sobre a vida desses dois personagens, tanto de Pedro quanto de Judas. Eu vou seguir com a leitura, então, a partir do versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou.
E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos continuar no capítulo 27, até o versículo 5, e depois nós comentamos todos os versículos de uma vez, tá bom? E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E o amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Queridos, com certeza você já passou por uma crise na sua vida. Com certeza todos nós já passamos por uma crise. Pedro e Judas aqui, e os discípulos, e o próprio Jesus, eles estavam também passando por uma crise. E eu gosto de pensar aqui que a crise, ela é espiritual. Não só a crise, mas tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, ela vai ter um contexto espiritual. Por que eu digo isso? Porque a ação que eu vou ter, ou a minha reação diante da crise, ela é determinada por quem dirige a minha vida. Se é Satanás que dirige a minha vida, eu vou ter uma reação. Se é o Espírito Santo que dirige a minha reação vai ser diferente. Por mais que eu esteja em uma crise, a reação é adversa, porque nós estamos falando de duas forças contrárias e antagônicas. Então, entre aspas, o meu sucesso nessa crise ou a minha vitória vai depender de quem está dirigindo a minha vida. E entenda a vitória não como algo necessariamente bom. Por exemplo, nós temos vários casos de pessoas que morreram como mártires, passaram por uma crise e para ela sair vitoriosa nessa crise, ela tinha que morrer como mártir. Ela não podia negar o mestre. E ela saiu vitoriosa. Aparentemente é algo ruim, mas dirigida pelo Espírito Santo, ela saiu vitoriosa desta crise. No caso de Pedro, qual que era a crise que ele estava enfrentando? Diante daquela situação, ao ver Jesus sendo maltratado, ao ver Jesus sendo cuspido, bateram no rosto de Jesus, Jesus estava sendo humilhado e Pedro, ele tinha muito amor. Pedro não era falso, ele tinha muito amor pelo mestre. E Pedro ali, ele se aproximou, mas diz o espírito de profecia, ele falou o seguinte: olha, eu vou me aproximar, só que eu vou ficar junto com o povo aqui que não gosta de Jesus, eu vou tentar passar desapercebido. Eu não quero ser notado. E Pedro ali, ele procurou um local onde ele não pudesse ser notado. E em meio às acusações, olha, você também estava com Jesus. Pedro negou, falou, não, eu não estava com Jesus. Né? E aí, 3 vezes, Pedro nega a Jesus. E diante do medo, né? Diante do medo de perder a sua vida, com medo de ser exposto, quem sabe o medo de ser açoitado, de ser rejeitado, de ser preso, Pedro ali ele achou uma via de escape. E a via de escape de Pedro foi negar a Jesus. E olha só que interessante. Nessa história de Pedro, nós podemos aprender muitas lições. Né? Eu marquei 3 pontos aqui que nem Pedro sabia que ele tinha, ou eram, vamos colocar aqui, defeitos de caráter, podemos colocar assim, que Pedro tinha que enfrentar, Pedro tinha que corrigir, mas nem ele sabia que ele tinha. Olha só que interessante. A primeira coisa que Pedro descobriu em meio a essa crise era o seguinte, que ele não tinha azeite suficiente. Olha que interessante. E se eu perguntar para você, Pedro tinha o Espírito Santo? Com certeza tinha. A igreja de Deus hoje na Terra tem o Espírito Santo? Com certeza tem. Né? O Espírito Santo atua em nossas vidas? Com certeza, o Espírito Santo atua em nossas vidas. Mas diante de uma crise, nós estamos preparados para enfrentar essa crise? Será que nós temos a quantidade de azeite suficiente nas nossas vasilhas para enfrentar a crise? Veja bem, irmãos, uma coisa é nós termos o Espírito Santo. Outra coisa é nós recebermos o batismo diário do Espírito Santo, ou sermos batizados com o Espírito Santo. E, claramente,
ao estudarmos a Bíblia, nós vemos que existem porções do Espírito Santo. Tem pessoas que são pessoas mais espirituais. Por quê? Porque elas buscam, elas se entregam. Semelhantes a Jesus, nas madrugadas, elas reconhecem que estão erradas e elas procuram melhorar. Elas procuram ser cooperadoras de Cristo e cooperar com o trabalho do Espírito Santo em mudar a vida dela. E à medida que elas vão fazendo isso, elas vão o quê? Enchendo as suas vasilhas. E Pedro, algumas horas antes, foram algumas horas antes, exatamente, não tem nenhum dia, né? Pedro falou o seguinte: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Né, Jesus tinha falado para os discípulos: olha, vocês vão se escandalizar em mim e vocês vão me abandonar. E Pedro falou: não, Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, eu não me escandalizarei, não te abandonarei, e se for necessário, morrerei por ti. Olha só. Segunda lição, Pedro não se conhecia. Ele pensava que ele estava pronto para morrer por Jesus, mas na verdade ele nem se conhecia. E uma coisa interessante, irmãos, a crise, ela revela quem nós somos. Às vezes nós não nos conhecemos, né? O pessoal que é da mais antiga aí vai lembrar bem, tem aquela música do Luiz Cláudio, que fala o seguinte, né? É tão bom ser cristão quando tudo vai bem do seu lado. Realmente, é fácil ser cristão assim. E quando vem uma crise, quando nós passamos por um problema do qual nós oramos e não vem resposta, nós buscamos, parece que Deus não nos responde, daqueles momentos dos quais parece que nós estamos sozinhos e nós não vemos saída, e nós perguntamos: Senhor, onde o Senhor está? Qual que vai ser a nossa reação? Temos nós azeite suficiente nas nossas lâmpadas para atravessar a crise? É interessante, irmãos, que o Espírito de profecia fala o seguinte: Jesus, na sua misericórdia, falou não só para Pedro, mas falou para os discípulos que estavam com ele ali no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi orar, pedir forças para o Pai, e diz que ali ele suou gotas de sangue, e ele voltou para os discípulos estavam dormindo, e Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, ele vai te provar, Pedro, você precisa orar, você precisa buscar forças. E diz ali que não só Pedro, mas os discípulos fizeram o quê? Dormiram. Muitas vezes, queridos, é tempo de nós enchermos as nossas vasilhas. Mas a fraqueza da carne é tanta, né? Que nós acabamos dormindo. Acabamos dormindo. Se tem algo que eu admiro em Jesus, foram as noites que ele passou em oração e as madrugadas que Jesus passava orando. Não é à toa que Jesus era cheio do Espírito Santo. Podemos até ser tentados a pensar que Jesus era cheio do Espírito Santo porque ele era o Filho de Deus. Não. Jesus era cheio do Espírito Santo porque ele buscava. Essa era a prioridade na vida de Jesus. Outra coisa que Pedro descobriu na experiência e nessa crise que ele passou, ele descobriu que ele era covarde, além de covarde, ele era orgulhoso e autossuficiente. Olha só, ele tinha falado para Jesus: não, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Nós só nos conhecemos diante de uma crise. Eu até diria que a crise ela é uma ferramenta de Deus. Muitas vezes Deus permite a crise para burilar o nosso caráter. É igual aquela pedra, sabe? A pedra que precisa ser lapidada. Existem muitas coisas dentro de nós que nós nem mesmo conhecemos. E quando nós somos provados, é que nós acabamos descobrindo quem nós somos. E não é para ser diferente, né? Quando nós pegamos o conselho de Jesus para a igreja de Laodiceia, o que Jesus fala? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. O que é o ouro provado no fogo? São as aflições. Nós não temos, queridos, como crescer na vida espiritual se a nossa fé não for provada, se não for em meio às dificuldades. Eu diria que a crise é um instrumento de Deus para burilar o nosso caráter. É uma oportunidade que nós temos. E olha só que interessante. A crise revela quem você é e ela revela o que você precisa mudar. Quando nós saímos de uma crise, ou nossa fé vai ser fortalecida, ou nós vamos jogar tudo por terra. Foi o caso de Judas. Judas, ele não tinha azeite. Aliás, Judas é um caso à parte, né? Nós vamos comentar um pouquinho. Mas Judas, ele jogou tudo para o ar, jogou tudo para o chão, porque justamente ele não tinha o azeite diário. Ele não cedia
aos apelos do Espírito Santo. Judas era aquele cara que ele gostava de controlar a sua natureza. Ele tinha que estar no controle da sua vida. Eu penso assim, eu acho que é melhor assim. E Judas, ele se achava o melhor, ele se achava o tal, né? Aliás, se nós formos fazer, eu já vi um sermão, você também já deve ter ouvido sermões a esse respeito. É interessante notarmos que, se nós fôssemos fazer uma análise ali dos discípulos de Jesus, com certeza Judas ali, o pessoal que é do RH, né, Neia? Judas seria contratado. Ele era politicamente correto, ele falava bem, era um bom tesoureiro, né? Os outros ali eram pescadores, pessoas simples, pessoas humildes. E Pedro, e isso não era só a visão de fora, essa era a visão de Judas mesmo. Ele se imaginava superior aos outros, né? E ele inclusive, ele achava que Jesus estava atrasando ali, né? Se ele tomasse a dianteira ali, ele podia ajudar e Jesus ia ter um ministério melhor, iria, né? Aquela questão do jugo romano que estavam sobre eles, né? Jesus ia ser eleito rei e ele estaria numa posição de honra. Então ele queria dar uma força para isso daí, né? Não foi, inclusive foi por isso que ele acabou traindo Jesus. Mas olha só que interessante, irmãos. O verso 73, lá em Mateus 26 ainda, né, mostra que existe esperança para nós. Eu achei muito interessante esse verso, que no verso 73 fala o seguinte, olha só, né, falando de Pedro, vamos voltar um pouquinho e meditar nesse verso aqui. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu também é deles, pois a tua fala te denuncia. Irmãos, existe esperança para mim e existe esperança para você. Não é fácil nós enfrentarmos as crises. Não é fácil nós enfrentarmos o orgulho. Não é fácil nós morrermos para o eu. Mas esse verso mostra que Pedro estava no caminho, porque a tua fala te denuncia. Sabe aquelas horas que nós passamos em comunhão com Cristo? Aquelas horas em que nós paramos para refletir e falar, Senhor, me ajuda, eu preciso mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser semelhante a Jesus. Essas horas, por mais que não pareça, elas acabam refletindo no nosso caráter, né? Nós vemos que Pedro estava numa escada ascendente. É a escada o quê? Da santificação. Tinha pontos a melhorar? Tinha, todos nós temos pontos a melhorar. Mas nós temos que estar o quê? Numa escada ascendente. E as horas que Pedro passou ali com Jesus, mostrou que ele estava o quê? Pouco a pouco sendo transformados. E isso é maravilhoso. E o verso 75, já encerrando ali praticamente as lições que nós vamos extrair da vida de Pedro, né? Fala que Pedro saiu, né? Tem a questão do olhar, né? O olhar de Jesus. Na hora que o galo cantou, diz que o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro. Irmão, se fosse para eu ter um quadro pendurado na minha sala, esse quadro eu queria que fosse o olhar de Jesus para Pedro. Diz que nesse olhar, Jesus passou tanto amor, mas tanto amor, que Pedro, ao olhar para Jesus, ele sentiu tanto remorso, ele sentiu um arrependimento tão profundo, ele se sentiu tão mal de ter traído Jesus, porque Pedro era sincero, Pedro amava Jesus. E diz que Pedro saiu dali, diz que Pedro foi chorar, e ele chorou amargamente. Queridos, não foi só um choro. Eu imagino ali que Pedro chorou a sua covardia, Pedro chorou o seu orgulho, Pedro chorou a sua ira, Pedro chorou ali tudo aquilo, né, a sua autossuficiência. Pedro chorou, ele entregou, ele chorou, ele confessou, e eu diria que ele morreu. Como assim ele morreu? Morreu para o eu. Não que essa morte foi plena e completa, não. Porque ao longo da nossa vida, durante as crises que nós vamos enfrentando, Deus misericordiamente vai nos mostrando, e dia a dia nós vamos o quê? Morrendo para o eu. Deus sempre vai mostrando na sua misericórdia coisas que nós precisamos melhorar, pontos que precisam ser resolvidos. E quando nós lemos ali a vida de Pedro, no espírito de profecia, um homem que as pessoas queriam, né, passar pela sombra de Pedro,
para serem curadas, né? Pedro ali fez muitos milagres, e Pedro, quando foi morrer, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Jesus tinha revelado para Pedro qual que seria a morte dele, e Pedro falou, não, eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Pedro era um homem morto, morto para o eu, morto para si. E Pedro era guiado tão somente pelo Espírito Santo. Oh, glória! Irmãos, isso é o que nós devemos desejar todos os dias, sabe? Ser guiados pelo Espírito Santo. Esse tem sido o meu desejo, irmãos, esse tem sido a minha oração. Eu tenho clamado por isso, pelo poder de Deus na minha vida, para dizer como Paulo, né? Que não viva mais eu, mas que Cristo venha viver em mim. Isso foi o que aconteceu na vida de Pedro. Mas foi só aquele choro? Não. Foi algo que Pedro foi. O Espírito de Profecia diz que Pedro, ao longo de sua trajetória, ele foi repreendido várias vezes por Jesus. Não só Pedro, João também, o filho do trovão. Várias vezes João foi repreendido por Jesus. E várias vezes eles tiveram que engolir ali, né, o orgulho e falar: poxa vida, eu errei. Senhor, me ajude a mudar, me ajude a ser diferente. E é difícil para nós, né, irmãos? Como é difícil nós engolirmos o orgulho, a autossuficiência. Como é difícil nós nos revestirmos ali da humildade de Cristo, que, aliás, é um fruto do Espírito, não é verdade? Vamos falar um pouquinho agora da vida de Judas, e eu já vou encaminhando aqui para o encerramento. Olha que interessante, quando você vê lá no verso 3 do capítulo 27, até engana, porque diz o seguinte, né? Quem que estava ali presenciando o julgamento de Jesus ali no Sinédrio, antes dele ser levado para Pilatos, né? Quem que estava? João também estava lá, não era só Pedro estava, só que João, diz o Espírito de Profecia, ele não foi tentado como foi Pedro, porque ele não tentou se disfarçar. Se alguém perguntasse para ele, olha, você seguia Jesus? Ele falou, não, eu sou seguidor de Jesus, sim. Pedro tentou se disfarçar, e aí ele deu brecha para o inimigo tentá-lo, né? E quem estava lá também, só que estava acompanhando no camarote, era Judas. E quando Judas percebeu de fato que Jesus estava preso e que ele não ia se libertar, conforme Judas imaginava, diz que Judas chegou, jogou as moedas de prata, falou assim, olha, eu não quero essas moedas de prata, eu traí sangue inocente. E o verso 3 disse assim, ó, que ele trouxe arrependido. E ele ainda falou, ele admitiu, olha, eu pequei, eu traí sangue inocente. Só que antes de Judas sair para ir se enforcar, diz que ele se jogou aos pés de Jesus e ele implorou. Falou, Senhor Jesus, se liberta, não permita que façam isso com você, não permita. E quando ele viu que Jesus não ia se libertar, e diz que Jesus não repreendeu, Jesus falou, é necessário que isto aconteça, diz o Espírito de Profecia. Jesus não repreendeu. Só que Jesus, irmãos, ele leu o coração. E ele sabia que o arrependimento de Pedro, embora as palavras da boca dele fossem que ele estivesse arrependido, que ele pecou e que ele traiu sangue inocente, Jesus sabia que aquele arrependimento não era sincero. Ao longo de sua vida, ao contrário de Pedro e dos discípulos, Judas, ele rejeitou, né, as correções de Jesus. Ele rejeitou os apelos de Jesus e do Espírito Santo. E ele não teve a sua vida transformada. Judas negou isso daí. E para Judas, irmãos, era muito fácil ele continuar a sua vida de politicamente correto. Se Jesus continuasse o seu ministério na terra, Judas continuaria ali para apoiá-lo, né? Ele tinha o cargo que ele era o tesoureiro do grupo, era uma pessoa politicamente correta, né? Ele não ia ter problemas com o adultério, ele não ia ter problemas, ele furtava, é verdade, ele pegava da bolsa ali, né, do dinheiro que ele administrava para Jesus e as pessoas, tá? Mas isso era oculto. Mas fora isso, ele ia continuar com aquela aparência, né, de bom cristão. E como é fácil, irmãos, às vezes nós passarmos uma aparência de bom cristão na igreja, não é verdade? Na igreja nós podemos estar lá, bem arrumado, bonitinho, vestidinho, fulano é um exemplo, não é verdade? Mas e os pecados espirituais? E esses pecados que ninguém vê? Eu diria que o que mais vai tirar a gente do céu, irmãos, são justamente esses pecados espirituais, esses do qual não existe disciplina eclesiástica. Não existe disciplina para o orgulho. Fulano foi disciplinado. Por quê? Porque ele é orgulhoso. Ele é presunçoso. Né? O que podemos falar, então, da ira?
Na verdade, que terrível esse pecado. E eu digo, irmãos, porque eu estou lutando contra a ira. Às vezes nós nos iramos contra os nossos filhos, contra o nosso cônjuge, contra a nossa esposa, as pessoas que nós amamos. E Jesus, ele ampliou, né, colocou um zoom para nós entendermos isso. Ele falou o seguinte: olha, se você irá contra o seu irmão, você já o matou. Então, a ira é algo que nós devemos entregar. Nós não vamos ser usados pelo Espírito Santo. Enquanto esses pecados espirituais, né, do quais muitas vezes nós tomamos por inocente, continuarem livremente na nossa vida, sem nenhuma recriminação, sem nenhuma rejeição da nossa parte, sem nenhuma luta, sem nenhuma entrega, né? E esse era o caso de Judas. E olha que interessante, irmãos. Judas, ele conhecia Jesus. Ele havia passado ali, ele teve a mesma oportunidade que os discípulos teve. Só que Judas saiu dali e foi se enforcar. Judas preferiu morrer do que morrer para o eu. Olha que interessante. Para Judas seria muito difícil viver sem o orgulho, sem aquele sentimento, eu sou melhor, eu sei o que é bom para o grupo, sabe? Judas, para ele era muito mais fácil a morte. Se fosse para viver guiado pelo Espírito Santo, Judas não queria, porque ele ia ter que morrer para o eu. Isso é muito difícil para ele. Olha que interessante. Preferiu a morte, para ele era melhor silenciar a consciência dele do que mudar. Sendo que Deus, se Judas, né, se arrepender sinceramente, nós sabemos que Jesus o perdoaria, Deus também o perdoaria e ele também seria restabelecido, assim como Pedro foi. Não é verdade? Queridos, a grande verdade é que morrer para o eu não é fácil. É uma tarefa o quê? Bem difícil. E eu vou ler agora aqui um texto do Espírito de Profecia, e nós vamos encerrar com esse texto. Se os irmãos recordam bem, o título do sermão é a maior de todas as batalhas. E olha só o que diz esse texto que está aqui no Grande Conflito não, Caminho a Cristo, na página 43. Diz o seguinte, olha, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia de nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem de submeter-se a Deus completamente antes de que possa ser renovada em santidade. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a morrer diariamente, a nos submetermos à ação do Espírito Santo. Tem um termo no Espírito de Profecia que fala o seguinte: participantes da natureza divina. Depois que o homem pecou, ele não tem mais condições, da mesma forma que Adão, de ser fiel a Deus. Qual é a ferramenta que Deus nos concedeu para nós não sermos esmagados pelo pecado e não sermos esmagados pelas ações de Satanás? Foi justamente o Espírito Santo. Que nós possamos criar o hábito na nossa vida de todo dia, pedir o batismo do Espírito Santo, nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo possa moldar a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter e implantar em nós a mente e o caráter de Cristo Jesus. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a você e a mim nesse dia. Fiquem com Deus. Você pode fazer já a oração para finalizar? Posso sim, posso fazer a oração. Vamos curvar a fronte então. Deus Santo, Deus Eterno, louvamos e exaltamos o Teu nome, ó Pai. Agradecemos o privilégio de estar na Tua presença e agradecemos o privilégio, ó Pai, do Senhor falar à nossa mente e falar ao nosso coração. Clamamos a Ti por misericórdia, somos falhos, somos pecadores, somos fracos, Senhor. Dependemos da ação do Espírito Santo constantemente na nossa vida. Ajuda-nos a fazer uso, ó Pai, do remédio que o Senhor deu para a sua igreja de Laodiceia, que é o colírio, o Espírito Santo, que possamos abrir os nossos olhos, que possamos entender e descobrir realmente quem nós somos, e que nós possamos correr, ó Pai, ao seu trono de graça, em busca de perdão, em busca de auxílio, em busca de transformação. Tem misericórdia em nós, ó Pai, opera a tua obra em nós, nos faça instrumento nas tuas mãos. Ó Senhor Deus, o Senhor confiou a essa igreja um legado muito especial. Nós sabemos que nós vivemos no tempo do fim, Senhor, muito próximos da sua volta. E o Senhor prometeu a chuva serôdia, o Senhor prometeu o Espírito Santo na sua plenitude.
Ó Senhor Deus, nos capacita para que possamos receber o seu Santo e bom Espírito, para que possamos ser instrumento nas tuas mãos, para que possamos proclamar a mensagem dos três anjos e para que possamos abreviar a tua volta, ó Senhor Deus, o quanto antes a essa terra. Estamos cansados, Senhor. Esteja com a tua igreja, esteja com o teu povo. Abençoa a tua igreja em toda a face da terra. Abençoa o teu povo e nos enche do teu santo e bom Espírito e do teu poder. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Robson, muito, muito, muito obrigado. Muito agradecido pela mensagem. Mensagem muito inspirada. Eu senti muito tocado e fico muito Amém. grato mesmo.